Beleza, vamos lá começar mais um vídeo aqui. Eu trouxe algumas perguntas que eu fiz uma reunião com um cliente, ele me fez essas perguntas aqui, eu achei bem interessante para estar trazendo aqui no vídeo, porque são algumas perguntas muito específicas que é difícil de se encontrar e ter respostas. Então vamos lá, já vamos começar já sem enrolação. Como funciona o anonimato e a isenção de impostos de anúncios em Wyoming? Beleza, o estado de Wyoming, ele é 100% anônimo. O que isso quer dizer? Quando o estado é anônimo, não consta publicamente os documentos de formação, nos documentos de formação não constam os dados do quadro societário. Ou seja, não tem como pesquisar quem é os sócios, os donos ali daquela empresa. Você consegue pesquisar a empresa, os dados, o endereço e tudo, mas não tem os dados dos sócios. Quando o estado é não anônimo, consta ali publicamente todo o quadro societário, tá? Então isso acontece no estado de Flórida, por exemplo, que é 100% transparente, então tem como pesquisar quem são os donos daquela empresa. Já no estado de Wyoming, isso não acontece. E a isenção de impostos no estado de Wyoming, como que funciona? Wyoming é um estado tax-free, ou seja, ele não repassa impostos para o Meta-Ads estaduais, né? Ou seja, se você mora no Brasil, por exemplo, e usa uma empresa brasileira para rodar anúncios no Meta-Ads, o Brasil ele passa impostos, né? Cobra impostos do Meta-Ads e o Meta-Ads repassa para os anunciantes. Então tem um imposto, se eu não me engano, de 12,5% que você paga de imposto usando uma empresa brasileira, né? Já se você usa uma empresa de Wyoming com um endereço de Wyoming, você altera ali no Meta colocando o endereço de Wyoming, né? Você não vai ter esse imposto, porque o estado de Wyoming não repassa essa tributação ali, não tributa o Meta e o Meta não repassa para o anunciante, tá? Outros estados, tipo New México, por exemplo, tem imposto. Então, dependendo do estado que você abre a sua LLC, você pode pagar esse imposto no Meta. Se você abre uma LLC no estado de Wyoming, não vai ter esse imposto. Outra, quem mora fora dos Estados Unidos precisa pagar impostos sobre o faturamento da LLC? Depende, tá? Aqui tem algumas questões. Primeiro, se você não reside nos Estados Unidos e você não tem uma operação fisicamente lá dentro. O que isso quer dizer? Se você não tem um escritório, não tem funcionários, se você não tem a sua venda não ocorre lá dentro dos Estados Unidos fisicamente, por exemplo, né? Se você não vai para lá para realizar a venda ali presencialmente, se você não tem um estoque próprio, não tem um galpão de logística ali própria, se você usa tudo de terceiros, aí você não vai pagar realmente nenhum imposto nos Estados Unidos. Mas, se você vender para americanos e passar o teto de isenção de cada estado, aí tem um imposto estadual. Então, por exemplo, meu cenário, tá? De exemplo aqui. Eu não moro nos Estados Unidos, eu não tenho uma presença física lá dentro dos Estados Unidos, mas eu tenho uma LLC, tenho uma empresa americana e o meu faturamento ele passa através dos Estados Unidos. Então, com isso, eu não pago nenhum imposto nos Estados Unidos, porque eu vendo para brasileiros. Se eu vendesse para americanos, eu continuaria sem pagar nenhum imposto federal. Estadual eu pagaria apenas se passasse o teto de isenção de cada estado. Por exemplo, se eu vendesse mais de 100 mil dólares para clientes que estão dentro do estado de New México. 100 mil dólares é a taxa de isenção ali do estado de New México. Se eu passo disso, aí eu preciso recolher o sales tax, porque eu estou gerando o nexus econômico que eles falam, né? Que é quando você passa essa isenção ali de normalmente 100 mil dólares em cima de cada estado. Então, se você tem uma operação toda de fora e você não mora nos Estados Unidos, você não vai pagar nenhum imposto, só se você vender para americanos. Agora, se você tem uma operação fisicamente dentro dos Estados Unidos, aí você paga o imposto federal também. Como funciona a declaração anual de uma LLC de membro único? A declaração de uma LLC ela é muito simplificada, principalmente se ela for de uma LLC single member, ou seja, uma LLC de um sócio apenas, né? Essa declaração ela vai ser muito simplificada, por quê? Os Estados Unidos, ele basicamente não quer saber se do seu faturamento total, enfim, ele só quer saber quais foram os gastos
que você teve como pessoa física usando o cartão da empresa, quais foram os gastos do cartão da empresa, gastos da empresa mesmo, quanto você enviou para sua conta pessoal, ou seja, a LLC Single Member está muito atrelado a você como pessoa física. Então a declaração é muito simplificada. Basicamente, quando chega esse momento de declaração, a gente envia um formulário ali de perguntas e você consegue responder acessando o próprio aplicativo do banco mesmo. Você já consegue estar passando todas essas informações e a gente já consegue declarar. Então é um processo muito tranquilo, muito fácil. Se for uma LLC multi-member, aí muda um pouquinho porque a declaração é um pouquinho mais complexa e tem então um balanço um pouquinho mais complexo. Mas ainda assim não deixa de ser muito simplificada, tá? Como aceitar métodos de pagamentos locais em reais? Tá, aqui já entra outra variável que seria o gateway de pagamento que você vai utilizar, a plataforma ali que vai receber os pagamentos para você. Por exemplo, no meu caso, eu utilizo a Stripe. A Stripe é um gateway americano multimoeda, ou seja, com a Stripe eu consigo estar recebendo em dólar, em euro, em reais, em qualquer moeda que eu enviar para o meu cliente, ele consegue estar fazendo o pagamento na moeda que ele escolher e eu vou receber diretamente em dólar na minha conta americana. Então, usando um gateway de pagamento multimoeda, você consegue vender em qualquer moeda e você sempre vai receber em dólar na conta americana da sua LLC. O mais utilizado atualmente é a Stripe. Dependendo do seu tipo de negócio, se for e-commerce, por exemplo, é muito utilizado a Shopify Payments. Tem muita gente que utiliza alguns outros gateways, mas esses daí são os mais utilizados atualmente, tá? Outra questão é banco digital versus banco tradicional nos Estados Unidos. Qual que vale mais a pena e quando migrar a conta? De início, sempre começa, né, com o banco digital. Inclusive aqui na empresa a gente faz aberturas de empresas, né, a gente faz aberturas de LLCs nos Estados Unidos e no nosso pacote está incluso a abertura em um banco digital. Então, de início, a gente já abre um banco digital para você conseguir operar e depois de um tempo, né, depois que você já tiver uma operação consistente, a gente faz a abertura num banco tradicional, se você precisar, né? A gente tem algumas parcerias, algumas opções de bancos tradicionais que a gente consegue tá oferecendo também. Mas o compliance de um banco tradicional, ele é bem mais complexo, é bem mais demorado e fica um valor um pouco mais caro também para abertura. Então, por padrão, a gente faz primeiro em um banco digital, que é muito mais simples, mais tranquilo, mais fácil de abrir conta, mais fácil de manter, e com isso você já consegue operar, já consegue movimentar, já consegue vender. Depois que você já tiver com uma operação bem validada, ali, bem estruturada, a gente faz a abertura em um banco, a gente consegue fazer a abertura em um banco tradicional também, tá? Só que o banco digital, ele é, como que eu posso dizer? Ele é uma solução de pagamento menos robusta. Então, a partir do momento que você começa a escalar, que você começa a receber um volume maior de transferências, de transações, você já começa a ser mais interessante você migrar para um banco tradicional, entendeu? Então, por exemplo, no digital você não vai ter opções de rendimentos, você não vai ter crédito, é um cartão de crédito, só que é um crédito pré-pago, né? Baseado no balance que você tem ali do dia. Se você zerar aquela conta, você não vai ter mais um crédito, não é um crédito verdadeiro, né? Apesar do cartão passar como crédito, é aquele crédito pré-pago que ele desconta do que você tem do débito ali. Já no banco tradicional, você tem mais opções de crédito, você tem mais opções de investimentos, de rendimentos, né? É um banco mais robusto, que normalmente você consegue receber transferências mais altas. Então, dificilmente tem bloqueios, pode acontecer dependendo do seu tipo de uso, né? Se for uma operação de risco, por exemplo, mas tende a ter muito mais bloqueios e restrições em bancos digitais do que em bancos tradicionais. Qual o risco de ter a conta de um banco digital americano bloqueada? Acontece, infelizmente isso pode acontecer, porque os bancos digitais, eles não têm uma comunicação com você. Então, por exemplo, se o banco identificar alguma operação suspeita ali, alguma transferência suspeita que você está recebendo,
ele não vai entrar em contato com você e falar, tô vendo aqui que tem uma transação aqui meio estranha, me manda mais documentações disso, né? Raramente isso vai acontecer. Normalmente eles vão encerrar sua conta, vão cortar e vão mandar um cheque para você para o endereço da sua LLC. E aí você vai ter um leve transtorno com isso, né? Porque às vezes demora para o cheque chegar no endereço da LLC, às vezes chega no endereço, mas para você conseguir depositar esse cheque online, você precisa ter uma outra opção de banco. Então, já linkando com outra coisa aqui, eu sempre recomendo que você tenha várias opções de bancos, nunca dependa de uma só, tá? Então, mesmo que você, quero abrir um banco tradicional, abre num banco digital também. Eu só consigo abrir em banco digital agora, tá? Mas tem uns 2, 3 bancos ali. Eu, por exemplo, tenho acho que 4 ou 5 bancos que eu abri conta de backup, eu só utilizo um. Mas, se eu precisar, eu tenho outras contas aqui que eu consigo estar utilizando em caso de bloqueios, em caso de ter que receber cheque, esse tipo de coisa, tá? Então, se você vai utilizar bancos digitais, tenha várias contingências ali, tá? E mesmo se você utilizar banco tradicional, é interessante ter digital também. Porque no digital você vai ter opções de multis cartões, né? Você consegue emitir vários cartões de crédito, é mais fácil para você criar cartões ali para distribuir para o seu time, gerenciar isso. Então, para gastos de anúncio, então isso acaba sendo muito mais interessante para você fazer contingências de anúncio. Tudo isso é interessante com os bancos digitais também. Então, é interessante ter os dois, se possível, um tradicional, umas 2 opções ali de digital. Se você só tem digital, tenha algumas opções ali, pelo menos, né, em caso de contingência. Como transferir e usar o dinheiro da LLC para gastos pessoais? Tá, aqui a gente entra num assunto um pouquinho mais delicado, que é, se você tem uma LLC e você mora no Brasil, atualmente o Brasil tem a lei das offshores, que ele quer que você declare que você tem a LLC e que você pague 15% de imposto sobre o lucro que você tem nessa LLC, né? Muita gente não faz isso, muita gente não informa o Brasil, né? Vai pelo lado da ocultação, que não informa que tem LLC, não declara, usa o cartão da LLC, evita mandar para o Brasil. Se manda para o Brasil, declara como prestação de serviço como empresa PJ do Brasil, né? Para estar legalizando esse dinheiro sem precisar estar pagando os 15% de lucro, aí só paga aquilo da prestação de serviço, né? A maioria faz isso. Mas o correto agora, que o Brasil quer que seja feito, é que você declare que tem LLC e que você pague 15% de imposto no seu imposto de renda da pessoa física, que é anualmente, né? Então, aqui temos 2 cenários, depende do que você vai fazer. Se você decidir que vai declarar, que é o meu caso, eu declaro, no Brasil eu pago os 15% de imposto sobre o que é gerado de lucro, né, da minha LLC, não é do faturamento, é do lucro. Então, uma vez por ano eu declaro e pago ali o imposto no meu imposto de renda da pessoa física, tá? Nesse caso, eu mando tudo da LLC para minha conta pessoa física mesmo, porque eu vou declarar minha pessoa física e eu vou pagar na minha pessoa física o imposto ali sobre o lucro. Então, no meu caso é muito simples, é muito tranquilo. Simplesmente mando tudo para a pessoa física. Agora, se você não vai declarar isso, você vai fazer aquela outra opção que eu falei, prestação de serviço da empresa PJ. Aí, normalmente, ou utiliza o próprio cartão da empresa, próprio cartão da LLC, ou manda para uma empresa PJ, né, própria PJ ali do Brasil, e o contador do Brasil faz essa declaração ali de prestação de serviço, e aí você só paga o imposto sobre aquilo que você mandou para a sua empresa brasileira. Então, tem esses 2 formatos aí, dependendo do que você optar por estar fazendo, tá? Vender produtos físicos armazenados nos Estados Unidos gera a obrigação de pagar impostos americanos? Sim. Sim, se esse armazenamento for seu, tá? Se for de terceiro, não. Então, por exemplo, se você vai vender na Amazon dos Estados Unidos, aí você manda os produtos para o estoque da Amazon, para a logística da Amazon, né, que é o Amazon FBA. Aí, para você, não tem problema nenhum, você está usando uma logística de um terceiro, então você não está tendo uma operação física nos Estados Unidos, quem está tendo é a Amazon, você só está mandando para lá e ela está gerenciando isso para você no marketplace dela. Então, nesse caso, você não tem imposto. Se você revende produtos como afiliado, por exemplo, você está usando a logística ali, a produção
de um terceiro, né, do produtor, não é sua, então não tem imposto. Agora, se você aluga um galpão, se você faz sua própria logística, se você tem funcionários, se você tem um escritório, aí sim você começa a pagar imposto dentro dos Estados Unidos. Abrir uma LLC garante automaticamente o registro de marca no meu nome da empresa, né? Não, tá? Não garante. Porque quando você abre uma LLC, por exemplo, você está abrindo uma empresa e diferente do Brasil, que tem, quando você abre a empresa, você coloca lá o nome fantasia, né? Nos Estados Unidos isso é a parte, que seria o DBA. Esse seria o nome fantasia, então não é junto. E também tem o registro de marca, então são três coisas aqui diferentes, né? Você abre a LLC, você vai ter o nome da sua LLC, o nome da sua empresa. Por exemplo, ABC Global LLC. Esse é o nome da sua LLC no estado que você abriu, tá? Você não tem os direitos daquela marca só porque você abriu essa LLC com esse nome. E aí tem o nome fantasia, que você pode registrar um nome fantasia específico lá na sua LLC. E também tem o registro de marca, que é uma outra coisa diferente, que é para você registrar ali a sua marca nos Estados Unidos, tá? Então são três coisas diferentes. Não é porque você abriu uma LLC que você vai ter um nome fantasia, que você vai ter um registro de marca, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nos Estados Unidos são coisas distintas, tá? Então você abre sua LLC, se for interessante para você e você precisar, aí sim você faz um registro de um nome fantasia ali, né, o DBA, e se for interessante para você fazer o registro de marca. 99% não faz isso, não precisa, não tem a necessidade. Agora, se você realmente tem uma estrutura de marca, né, por exemplo, quem desenvolve marcas para vender, então literalmente ali, por exemplo, eu tenho alguns clientes que vendem na Amazon Estados Unidos e eles desenvolvem todo um branding, toda uma marca, né, da loja ali, e aí nesses casos é interessante fazer o registro ali de marca. Mas a grande maioria não precisa, não tem a necessidade de estar fazendo isso, beleza? Agora, se você precisa abrir uma LLC, ou se você já tem uma LLC e você precisa de um acompanhamento, você precisa de um suporte, aqui na empresa a gente faz todo o acompanhamento, a gente dá todo o suporte para abertura de LLC, para abertura de conta bancária, para contabilidade, manutenção, tudo que você precisar é só falar comigo. Meu WhatsApp está aqui na descrição desse vídeo, então se você precisa de um auxílio nesse sentido, é só me chamar, tá? Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal para ficar por dentro desses conteúdos e desses vídeos. Estou sempre gravando esses vídeos aqui de conversas que eu tive com clientes, de dúvidas interessantes, de dúvidas que é difícil de se encontrar, então estou sempre trazendo aqui, especificamente voltada para não residentes, né? Para quem não mora nos Estados Unidos e os processos são totalmente diferentes, beleza? Então, se você gostou, deixa seu like aí, se inscreve aí no canal. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.